muito bem-vindo a mais um JuCast, o podcast que a gente fala de planejamento financeiro, orçamento e de uma forma descomplicada para fazer o dinheiro trabalhar para nós e não o inverso. Hoje a gente está aqui com o Dr. Pedro Souza, ele que tem um currículo super vasto, eu vou deixar que ele se apresente, e a gente tem uma história de vida muito parecida, por isso que eu fiz questão de que ele fosse meu entrevistado de hoje. A gente vai falar de várias situações, de várias coisas que eu tenho certeza que muita gente vai se identificar. Fique por aqui e acompanhe até o final. Pedro, seja muito bem-vindo. Eu queria que você se apresentasse para as pessoas, para elas te conhecerem um pouco mais e entenderem todo o seu currículo e tudo que a gente vai falar hoje. Perfeito, Ju. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui para falar de um assunto que para mim, é muito emblemático, digamos assim. É um assunto que eu não costumo falar muito. É um assunto que ainda está em processo de aceitação, então a gente vai falar muito sobre isso durante toda essa nossa conversa. Mas falando um pouco sobre meu currículo, eu sou farmacêutico e biomédico. Eu tenho mestrado e doutorado aqui pela Universidade Federal do Espírito Santo, então eu saí do Ceará e vim fazer o mestrado e doutorado aqui no Espírito Santo. Me apaixonei pela cidade, por Vitória, porque Vitória é maravilhosa, né, gente? Maravilhoso. Vitória é uma cidade organizada, bonitinha, completamente diferente de Fortaleza. Então, coloquei meus pés aqui e resolvi ficar. Dentro desse contexto em que eu fiz mestrado e doutorado em doenças infecciosas, eu notei que o professor começou a ser muito desvalorizado. Logo na época que eu comecei a trabalhar como professor. Sim. E eu sempre gostei de dinheiro. Mesmo na infância não tendo muito acesso eu sempre gostei de dinheiro. Então, eu sempre tive um padrão de vida, tentei me dar um padrão de vida aceitável. Foi quando eu pensei em alcançar a minha independência financeira, foi quando eu comecei na estética. Então, eu fiz especialização em estética e já tem 5 anos que eu trabalho com estética, focando muito em uma oportunidade que eu conseguia identificar durante todo esse processo, que é trabalhando com estética íntima. Muito legal. Quero começar então, já que você falou da sua infância, né? Então, vamos começar falando um pouco das suas raízes, como foi essa transição do Nordeste para cá, o porquê, né, dando essa transição de lá para cá. Você já falou um pouco que era Uhum. porque você queria realmente melhorar de vida, mas conta pra gente como é que foi esse processo para eu entender um pouco Uhum. mais a sua história também. Eu sou do Ceará mesmo, nascido e criado em Fortaleza. Então, eu fui nascido e criado realmente ali no Nordeste, com a família tradicional nordestina, onde todo mundo fala muito alto, Uhum. onde tem muita gente dentro de casa falando ao mesmo tempo em cima do outro. E eu sempre via minha mãe batalhando muito para conseguir que a gente tivesse um padrão de vida, pelo menos aceitável, onde a gente tivesse estudo e as coisas dentro de casa. Mas a gente sempre percebeu que ela lutava muito contra um ambiente que ela não conseguia desenvolver. Então, a minha mãe Uhum. teve, nesse período que eu vivi com ela teve muitas oscilações em que ela tinha cargos bons, mas ela acabava sendo passada a perna e passava um pouco mais de necessidade, então a gente oscilou bastante. Mas ela sempre conseguiu dar o mínimo para a gente de estudo e condições para a gente conseguisse fazer o nosso próprio futuro. Só que morando em Fortaleza, eu não tinha uma relação muito boa com Fortaleza, Uhum. porque eu sofri muito bullying durante todo o processo de crescimento, tanto na escola, no fundamental, quanto no ensino médio. Então, eu sempre tive um trauma. Sabe Uhum. aquela imagem ruim de onde Sim, você vive? sim. Porque a gente acaba linkando as coisas ruins que acontecem na nossa vida com o local que a gente Sim, vive. verdade. Então, por apanhar diariamente na escola, eu não queria, eu já não tinha muita vontade de ficar em Fortaleza realmente. Foi quando eu passei eu consegui entrar na faculdade, a minha vida mudou completamente, porque uma coisa é colégio, né? Colégio é um monte de criança, um monte de gente doida, enfim, Sem sem maturidade, maturidade né? nenhuma. Exato, que não sabe o que ofende, o que não ofende. Exatamente. Para É. passar para a faculdade onde ninguém tá nem aí para você. Sim, Você é mais só um. mais um. Você tá passando ali, ninguém quer saber se você Verdade. existe ou não. E isso para mim foi libertador. E quando eu entrei num espaço em que eu achava que eu ia continuar sofrendo, e eu vi que ninguém tava nem aí para mim, que eu era dono da minha própria história, eu comecei a pensar, opa, agora eu consigo pensar em construir algo. Sim. E a faculdade de farmácia, foi que a primeira que eu fiz, ela foi por eliminação. Eu vou fazer para fazer alguma coisa, porque Para para iniciar a iniciar, faculdade. eu não tinha como fazer medicina porque eu não conseguia estudar. Eu apanhava todo dia, eu não conseguia ir para as aulas no sábado para fazer as específicas. Então não tinha como fazer medicina. Fiz farmácia por Uhum. eliminação. Mas eu cheguei lá dentro e eu vi uma oportunidade.
Pedro, você está vivendo numa situação agora que você é dono do seu próprio destino. Então, agora você consegue fazer alguma coisa. E assim eu fiz. Eu não me considero uma pessoa inteligente. Eu me considero uma pessoa esperta. Eu vivo da minha cabeça em 5 dimensões diferentes. Então, eu consigo perceber coisas no futuro, no passado, no presente, e elas todas se embolam. E eu consigo fazer planejamentos. Quase não é ansioso, né? Isso não é nada de ansiedade. Eu nem me identifico. Isso não é nada de ansiedade. Nem me identifico. Então, eu consigo bolar vários cenários na minha cabeça e dentro da faculdade eu consegui montar um plano para mim, que era terminar a faculdade, fazer mestrado, doutorado e dar aula. Esse foi o plano original. E aí eu entrei no mestrado lá em Fortaleza, só que eu fiz uma viagem e me apaixonei por Vitória. E coincidiu de eu encontrar um laboratório que trabalhava com a mesma coisa que eu trabalhava em Fortaleza, aqui na UFES. Oh, que legal. E aí ele me aceitou de cara e falou, pode vir, a casa é sua. E aí eu vim pra cá. Eu acho que eu avisei minha mãe que eu ia sair de casa e saí depois de 15 dias. Juntei minhas malas, tudo que eu tinha. Isso foi em que ano? 2009 para 2010. Gente. Eu tinha 20 anos, eu acho, 21. Então eu juntei minhas coisas e vim embora com tudo. Que legal. Mas, como eu te falei, eu sempre... Planejamento nenhum, né? Não, planejamento você tinha. Você sabia o que você queria e já estava se planejando para isso. Já entrou no mestrado. Sim. Calma. Mas enfim. Tinha um planejamento, sim. Eu não estava vindo sem nada. Então, eu tinha a bolsa do mestrado. Dentro do mestrado, eu consegui outras oportunidades. Eu fiz concurso para professor substituto. Então, eu sempre tive rendas extras. Tudo isso na UFES? Tudo isso na UFES. Legal. Então, eu conseguia fazer sempre rendas extras, porque, como eu te falei, eu sempre gostei de ter um mínimo de conforto. Sim. Claro que a gente sofre um monte de percalços no meio do caminho, indas e vindas, mas eu sempre tive planejamento de... Como a gente está no mestrado, é professor substituto, essas coisas, elas são sempre temporárias. Sim. Então, você sabe que horas que começa e quando que termina. Então, um dos últimos planejamentos que eu fiz de vida foi contando com o último mês de salário como professor substituto que eu tinha na UFES. Porque é um salário importante. Sim. E eu tinha esse salário até o mês tal. Eu pensei nisso um ano antes, né? Falei, ó, você tem 1 ano e meio, assim, acho que um ano e meio, mais ou menos. Você tem 1 ano e meio para programar o que você vai fazer na sua vida, porque daqui a 1 ano e meio você não vai ter essa renda. E você vai fazer o quê? Vai voltar para Fortaleza? E eu sempre vivi nessa. Você tem até prazo tal para conseguir alguma coisa, para montar um novo plano, para conseguir montar um... Tinha sempre meta estipulada, né? Sempre tive. Eu sempre fui muito bom planejar desse tipo de planejamento. Muito legal. E aí, quando eu tava com 2 a 3 meses de acabar a bolsa, eu montei meu consultório. A bolsa não, né? O contrato de professor substituto. Eu montei meu consultório. E ainda fazia mestrado nessa época. Foi tanta coisa embolada. Eu fazia doutorado, eu dava aula na UFES, na Multivix e tava terminando a pós-graduação em estética. Caramba. Fazia tudo isso. Mas isso foi o de menos, que na época do mestrado eu fazia muito mais coisas. Sempre para ter um dinheiro. Porque quando... Eu me separei a primeira vez, que eu fui casado já uma vez. Eu fiquei com R$1.000 para viver em Vitória. Era o valor da minha bolsa, R$1.200. Onde que você vive em Vitória com R$1.200? Em Vitória é uma das capitais mais caras de se viver, né? A gente tem um custo de vida muito alto. Altíssimo. É Sudeste, né? É. Então eu tinha R$1.200 para viver e eu falei, cara, não dá para viver. E eu comecei a tocar com DJ. Eu tocava sexta, sábado e domingo como DJ para ter uma renda extra para poder conseguir me manter. Porque uma coisa que eu sempre tive na minha cabeça é que desistir nunca foi uma opção. Voltar para Fortaleza também nunca foi uma opção. E eu sempre tive muita garra. Então eu sempre corri atrás de conseguir fazer alguma coisa. Então essa transição para Vitória, ela foi uma transição não planejada, mas foi uma transição necessária para a minha vida e para o meu crescimento profissional. Eu tenho certeza que se eu estivesse em Fortaleza, eu não teria tido esse crescimento vertiginoso que eu tive, que a gente vai falar sobre ele daqui a pouco. Como eu tive agora, com certeza não teria em Fortaleza. E eu acho que também o dia a dia, a necessidade acaba fazendo a gente se movimentar muito mais. Querendo ou não, na sua cidade você teria o quê? A casa da sua mãe para voltar, né? Toda uma estrutura te esperando. Não era a estrutura que eu queria, mas ela estava lá. E voltar para lá não era uma opção, então você tinha que fazer dar certo. Eu sempre falo, o plano B da minha vida é fazer o A dar certo. Então, concordo totalmente e falo que desistir também não é uma palavra que tem no meu dicionário. E você falou sobre gostar de ter um padrão de vida bacana, de querer sempre algo melhor. E você, por mais que você ache que não, tudo isso é planejado, tá? Eu vi que a sua vida foi uma vida
quem olha de fora, né, até pensa, nossa, ele fez tudo sem pensar, não. Você tinha um planejamento dentro da sua cabeça, da forma que você tinha, e você chegou onde você chegou, porque Uhum. você realmente coordenou isso de uma forma que dava para chegar. E aí, eu quero, antes da gente entrar num assunto que eu acho que faz muito parte da nossa vida, eu quero que você me fala como que nasceu a técnica que você desenvolveu sobre estética íntima masculina e o que que te fez chegar até isso, se foi só realmente uma vontade que você tinha de ganhar dinheiro, ou se você planejou isso tudo, ou se realmente caiu do céu, acho um pouco difícil, nada da vida da gente cai do céu, quem dera. Mas eu queria que você falasse um pouco e depois a gente entra num tema que eu tenho certeza que muita gente vai se identificar, assim como eu e você, a gente já sabe da nossa história um Sim. pouquinho. E eu acho que as pessoas vão gostar de ouvir e até É, de entender um pouco como que a gente faz para sim. conviver com isso, né? E até vai dar um gancho pro próximo assunto que a gente tem que falar, porque quando eu entrei na estética, Uhum, eu não sei se vocês acreditam, mas eu também não acredito não, mas é importante a gente falar. Eu sou aham. ariano. Uhum, sou capricorniana. Eu sou ariano, então a gente não tem um apelido de Satanás à toa. Eu sou muito inquieto, muito inquieto. Quando eu entrei pra estética, há 5 anos atrás, eu trabalhei com harmonização facial, normal. Aham, Mexendo labial, mandíbula, sim, enfim. Só que eu tinha certeza absoluta que eu queria me destacar. Eu não queria ser mais um. E você fazer harmonização facial, por exemplo, fazer um lábio, é R$ 900 uhum, fazer um lábio. Eu tinha que sim. fazer quantos lábios por dia para conseguir fazer uma renda em que eu conseguisse ter o padrão de vida que eu almejava. Além disso, quando eu... Haja boca. Haja boca. Quando eu comecei a ver o mercado da estética, eu vi que todos os dentistas estavam fazendo harmonização facial e eles tinham um Sim, mercado muito mais aberto para eles do que sim, farmacêutico, por exemplo. é. E eu falei, cara, vai atrás de estudar. E eu saí fazendo curso atrás de curso, rodando o Brasil inteiro fazendo curso, Uhum, mais diversos possíveis. Tem coisas que eu nem lembro mais o que é a técnica, uhum, porque eu não usei, mas eu tinha que saber se eu queria seguir, se aquilo era uma oportunidade ou não. sim. Dentro dos cursos que eu fiz, que era de harmonização corporal total, em que ele fazia preenchimentos corporais totais, esse professor ele citou levemente e mostrou-se muito rapidamente um preenchimento peniano. Uhum. Eu falei, cara, mas existe isso? E aí, de brincadeira, na hora do intervalo do curso, eu postei uma foto, sabe aquelas árvores que tem uma raiz exposta? Que Aham, parece realmente um pênis? aham. Eu postei uma foto, tirei uma foto daquilo e postei nos meus stories. Em breve, no meu consultório, estética íntima masculina. Choveu de comentários, choveu de gente querendo saber o que era, choveu de, mas o que é isso? Isso existe? Eu falei, É porque gente, mas fala-se muito de estética íntima feminina, feminina, né? É. masculino não se Masculina falava muito. realmente é. Há 5 anos atrás, quando eu falei sobre isso, não Não, tinha, até feminina, talvez, há 5 anos atrás, não era não era tão tão falado. divulgado, né? E aí eu falei, gente, isso aqui pode ser uma oportunidade. Isso pode me levar a algum canto. E eu lembro que no curso, no final do curso, assim, no final do dia, eu falei, professor, escreve o que eu tô te dizendo. Eu vou trabalhar somente com estética íntima masculina. Você vai me ver daqui a alguns, no máximo uns 2 anos, você vai ver meu nome trabalhando só com estética íntima masculina. Porque eu vi a oportunidade, eu agarrei essa oportunidade. Se Sim, eu fosse tentar me destacar no mundo da harmonização facial, eu ia demorar milênios para sim, conseguir fazer isso. verdade. Não ia conseguir. Então eu falei, como eu tenho as skills, as soft skills Soft de skills. mestrado e doutorado, que eu sei fazer pesquisa, é muito mais fácil Uhum, para mim ler artigo, desenvolver técnicas. É muito mais fácil. Eu desenvolvi, inclusive, a habilidade de ser ambidestro no uhum, mestrado e doutorado, sei usar as duas mãos. Então é fácil para mim desenvolver algumas coisas. Então eu falei, pega todas as suas habilidades e transforma isso numa oportunidade. uhum. E assim eu fiz. Peguei esse gancho e nunca mais saí dele. Eu insisti nele, mesmo levando pedrada no meio do caminho. Que a gente sabe que é um assunto novo, um assunto que todo mundo tem um tabu muito grande. Sim, Levei muita pancada, ainda levo, mas hoje em dia tá mais suave. Mas levei muita porrada no meio do caminho por conta de tudo isso, mas eu não desisti. Por quê? Eu consegui visualizar que é um procedimento que quase todos os homens vão querer fazer, e é um uhum, procedimento que a gente chama de high ticket, que diferente da boca, a gente não cobra R$ 900. Então eu conseguiria ter o padrão de vida que eu sempre sonhei pra mim. sim. Então foi aí que Trabalhando muito, mas trabalhando ganhando melhor. muito mais. Sim. Olha, quando eu trabalhava mais, que eu me lembro, eu fazia mestrado, eu dava aula na UFES, eu fazia doutorado, não, fazia mestrado, aula na UFES, aula na Multivix e dava plantão à noite. Nossa. Eu quase não parava em casa. E mesmo assim, e assim, hoje, se duvidar, eu trabalho até mais. Mas a gente Eu trabalha sei. pra mim, né? Mas agora eu trabalho pra mim.
Então, o dinheiro, Sim, ele entra direto para mim. É totalmente sim. diferente. Então, quando eu desenvolvi essa técnica, eu aprimoro ela a cada dia que passa e ela tá crescendo não só nacionalmente, como internacionalmente. A gente está agora expandindo tanto para América Latina como para a Europa. Eu tenho certeza que eu escolhi o caminho certo quando eu escolhi ele há 5 anos atrás. É uma história de sucesso, né? E foi pensando no E financeiro. pensando no financeiro. E por falar em dinheiro, né, que eu acho que é a maior finalidade de um Sim. planejamento financeiro, de uma organização financeira, eu quero falar de um assunto que é delicado, talvez, para muitas pessoas. Eu convivo, conheço a sua história, sei que você também convive, que é a escassez, Uhum. né? E quando a gente fala de escassez, as pessoas têm um pouco também de tabu de escutar, né? Porque fala, eu gosto de dinheiro, mas na hora de falar de dinheiro as pessoas se esquivam, Sim. né? E tem um pouco, enfim, normalmente quem tem raízes mais simples tem um pouco de dificuldade de falar de dinheiro. Mas eu quero entender um pouco como que você lida com isso, como que você lidou para trabalhar a síndrome da escassez, que eu sei que é algo presente na sua vida, e como que você faz no seu dia a dia, porque a gente quer ganhar dinheiro, mas quando a gente ganha o dinheiro, a gente tem medo do dinheiro, a gente não sabe o que fazer com o dinheiro, a gente tem raiva do dinheiro, Uhum. né? E foi uma coisa que as pessoas não sabem, mas eu também passei por isso muitas vezes na minha vida. A culpa, né? Porque como a gente tem raízes um pouco mais simples, a gente acaba sendo os primeiros no nosso núcleo familiar de ter um pouco mais de recurso, e isso ao invés de nos deixar muito felizes, em alguns momentos deixa a gente bem retraído, bem culpado, bem irritado. Então eu quero saber como você lidou com isso no início, no meio e hoje, né, estando num momento maravilhoso, bem-sucedido, realmente com o dinheiro que você sempre almejou e, enfim, o sucesso profissional que você sempre quis. Vamos do início, então, do começo. Como a gente. Eu sempre tive uma. A minha família sempre teve uma relação muito difícil com o dinheiro, de não gostar de dinheiro. E quando eu digo não gostar, é de ver pessoas com dinheiro e falar: nossa, essa pessoa tem dinheiro como? Tá roubando de quem? Uhum, é mentira. É mentira. É mentira, é metida, Sim, tá roubando. tá Uhum, roubando. é. E dentro da minha família, do núcleo familiar mais próximo, a minha tia, ela tem bastante dinheiro. Então, meu Aham. tio e minha tia, eles são milionários mesmo. Eles têm bastante dinheiro. Uhum. Até hoje tem até mais. Na época já tinha dinheiro, hoje tem muito mais. E eu via muito como que a minha família inteira lidava com eles. Sempre colocando julgamentos, sempre falando mal, sempre agindo como se eles tivessem obrigação de suprir toda a família. E eu sempre vi essa relação e eu estava lá no meio também. Eu não Uhum. tinha, então eu fazia essas cobranças. Quando eu fiquei mais velho, eu comecei a entender esse tipo de posicionamento errado que a gente tinha em relação a eles. Sim. Primeiro que se você tem dinheiro, você não tem obrigação com ninguém. Você que trabalhou, você que construiu, se foi, né, claro. Uhum. Você que trabalhou, você que construiu, o dinheiro é seu. Sim. E eu comecei a entender isso no meio do caminho. Mas dentro desse meio do caminho, existe uma coisa muito importante chamada terapia. Hum. Fundamental para quem faz esse tipo de transição que eu fiz, de uma situação que eu não era muito pobre, não era pobre, mas eu Sim. era uma classe média bem baixa. Uhum. De uma situação em que o dinheiro era muito escasso para uma situação que eu estou bastante confortável. Essa transição ela foi muito difícil. Então eu tive que perder o medo do dinheiro. Uma das características principais de quem sofre da síndrome da escassez é o medo da perda. Uhum. Esse é o principal. Eu acho que esse a gente não consegue se livrar dele. É difícil. Não tem como. Eu vi alguns psicólogos falando que são 3 gerações para frente para conseguir reduzir um pouco esse medo da perda. Lidar um pouco melhor, né? Lidar um pouco É. melhor com isso. Então a gente sempre tem medo de perder tudo e voltar para a estaca zero. Então, mesmo sabendo que hoje, com todo o planejamento financeiro que a gente fez juntos, que todas as reservas que eu tenho, todos os investimentos que eu tenho, eu já tenho uma condição de conseguir ter aquele todo planejamento de 6 meses a 1 ano de renda, Uhum. e eu não vou mais voltar para o que eu era antes, o medo permanece. Sim. Então, o medo de perder, ele não sai da gente, porque isso é muito enraizado em toda a nossa vida. Quando a gente começa a ganhar um pouquinho de dinheiro no início, tem um saláriozinho, 2 salários, a gente fica com medo de perder aquilo. Fica. Imagina quando você tem muito, É. porque a queda é maior. É isso aí. Então, o medo de perder, ele é uma das características mais importantes que eu vejo na síndrome da escassez, que eu ainda não consegui tirar da minha cabeça, mesmo sabendo que eu estou numa situação completamente diferente hoje. Dentro de todo esse processo, eu tive
não sei como é que eu posso falar, uma epifania, talvez. Uhum. Quando eu juntei 10 mil reais, a primeira vez. Montei meu consultório, e aí, quando eu estava no início do consultório, eu ainda estava dando aula, então eu Sim. conseguia ter uma outra renda enquanto meu consultório estava crescendo. Uhum. Só que meu consultório queria começar a dar dinheiro muito rápido, porque as pessoas confiavam em mim. Eu sempre fui Uhum. professor, sempre fui pesquisador. Então as pessoas sabem, nossa, mas ele Transmite transmite confiança. né? Sim, Então começou a dar um dinheirinho rápido. sim. Então eu lembro muito bem quando eu consegui 10 mil reais na conta, eu estava vendo pela internet que CDB era muito melhor do que poupança. Ai, que fofo. Falei, nossa, mas CDB, o que é CDB? Eu nunca sabia o que era isso. Uhum. Aí eu liguei para minha gerente do banco e falei, olha, eu não queria colocar um dinheiro na poupança, porque pelo que eu tô entendendo aqui, minimamente, Eu posso ganhar um pouco eu mais. posso ganhar um pouquinho mais que seja colocando nesse tal desse CDB. Uhum. É isso mesmo? Funciona? Ela, sim, pode colocar. Coloquei meus primeiros 10 mil reais lá no CDB. E aí, gente, isso é uma coisa que é extremamente importante. Quando você começa a juntar, vira um vício. Vira um motivo a mais para você trabalhar. Então, depois que eu juntei esses 10 mil reais, que no mês seguinte eu não precisei tirar esse dinheiro, porque isso é importante, né? Nossa, que sensação maravilhosa. Sensação maravilhosa. É. De você passar o mês, ter realmente sobrado aquele dinheiro e ele vai ficar rendendo ali para você. Eu falei, nossa, eu quero fazer isso todo santo mês. Então, todo mês eu comecei a fazer isso. Era 5, era 10, era 20, era o quanto que sobrasse. Colocava lá. Sobrou, eu guardava. E nesse período de transição, houve uma mudança muito importante também na minha mentalidade, que foi reduzir o consumismo. Voltou, tá? Pode reduzir de novo. Voltou, voltou agora. Mas nessa época de transição, em que eu estava começando a entender o que era juntar dinheiro e rendimentos e como que aquilo seria importante para o meu futuro, eu reduzi o consumismo naquela época. Então sobrava dinheiro, eu vou comprar tal coisa? Não, eu posso colocar aqui que vai ser 5 mil reais a mais, eu vou colocar no CDB, vai render tanto e tá. Então isso foi muito interessante para mim, foi quando eu comecei a gostar do dinheiro. A pensar, você trabalha, você é honesto, se você está juntando, ele está rendendo, é seu, mérito seu. Não tem nada de errado com isso. Não. Nada de errado. Então eu comecei a parar de sentir culpa de trabalhar e ter dinheiro. Então foi como se fosse uma virada de chave muito importante na minha vida. De falar, cara, você está juntando, agora isso aqui é seu, o seu futuro vai começar a ser formado a partir de agora. E eu falo que a minha virada de chave foi quando eu também tive a primeira oportunidade de formar minha reserva de emergência. Que é mais ou menos o que você fez com os 10 mil, né? Você não deu nome, mas assim, eu falo de formar a reserva de emergência foi algo que me tirou um pouco aquela culpa de ter dinheiro, aquele medo de perder tudo. Quando você forma a sua reserva de emergência, você pensa, tá, joia, mas se eu perder hoje o que me traz a renda, eu tenho X tempo para me recompor, para voltar para o prumo e voltar a conseguir guardar dinheiro de novo. E realmente não vejo nenhuma outra forma da gente trabalhar isso, a não ser realmente guardando dinheiro. Eu acho que essa para mim, é a forma que deixa a gente mais tranquilo. Mas ainda tenho também, como você falou, concordo com o psicólogo. Eu acho que são umas 3, 4 gerações para frente, para a gente tentar perder um pouco esse medo. Teve um outro episódio muito interessante com o meu tio, que esse que é rico. Que ele é milionário, eu sempre olhei para ele torto, porque eu achava que a gente sempre acha, não vou mentir. Quando a gente não tem tanto dinheiro, a gente sempre acha que tá roubando, ou tá fazendo coisa errada, ou esse dinheiro tá surgindo da onde, enfim. Por que ele tem, eu não tenho? Por que ele tem, eu não tenho? Eu queria tanto. E aí, esse pensamento a gente tem de forma involuntária, infelizmente, e eu tinha. E eu lembro muito de uma situação que eu já morava em Vitória, eu já fazia mestrado ou doutorado, não me lembro muito bem. E eu voltei para Fortaleza pra gente almoçar. E na mesa, ele perguntou para mim assim, Pedro, deixa eu te perguntar, você é uma pessoa tão inteligente, eu vejo você um futuro tão brilhante, o que é que você almeja na sua vida? Onde você quer chegar? Sabe o que eu falei? Eu falei, tio, eu acho assim, como farmacêutico, se eu tiver um salário de 10 mil reais, eu tô bem. Eu lembro como se fosse hoje a cara de decepção que ele fez na hora. De olhar pra minha cara e fazer assim, ó. Tipo, sério? Sério que você tá estudando, tá se dedicando, tá abrindo mão de tanta coisa pra ter um pra limitador? Ter um limitador. Um limitador. É isso, ele falou, é isso que você quer pra sua vida? Eu falei, tio, eu vou ficar super satisfeito. Se eu conseguir esse salário, pra mim já tá ótimo, já consigo ter minhas coisinhas, não sei o quê. Ele se calou.
aquilo pra mim foi um soco no meu estômago. Pra eu pensar, de eu falar, cara, se ele tá olhando pra mim com essa cara, é porque existe um mundo além dos 10 mil reais. O nosso pensamento, a gente acaba pensando com o nosso bolso, Aham. pensando com o tamanho da nossa vida, que não era, enfim, né? Não era uma grande escolha. Eu não conhecia ninguém que ganhava mais de 10 mil reais. Aham, sim, Não eu te conhecia. entendo. Então, o meu limitante era isso. E pra mim era o auge. Então, eu falei, quando ele me falou isso, eu falei, será que existe algo além dos 10 mil reais? Será que eu consigo fazer um planejamento de vida que eu consigo mais do que isso? E isso ficou na minha cabeça, martando, fica aquela pulguinha, né? Uhum. Aí vem Eterna. aquele monte de pensamento. A Presente, gente- passado, futuro. Então, isso pra mim foi muito importante. Depois de alguns anos, eu voltei pra Fortaleza e eu falei pra ele, você lembra que você falou isso pra mim? Ele nem lembrava, com certeza. Nem lembrava, Não. ele tava, Aham. tava meio chumbado. Não, e normalmente pra ele é tão Então, normal, natural aham. aquela pergunta, ele se decepcionou naquele dia e falou, deixa ele. Aí eu peguei e falei, olha, você falou isso, isso e isso, eu queria te agradecer, porque você foi um das pessoas que colocou uma pulga dentro da minha cabeça e me fez pensar um pouco fora da caixa, o que eu poderia fazer para além disso. Então, esse foi um outro episódio bem importante para as viradas de chaves que eu tive na vida. Eu acho bem bacana. Eu também tenho várias histórias, assim, que mexeram com a minha vida e essa que você falou dos 10 mil reais, eu já me vi várias, não me perguntaram, mas eu pensava, nossa, se eu ganhar X, pra mim tá ótimo, eu não quero mais do que isso. Enfim, é um pensamento limitante, né? Não tem jeito e também faz parte da síndrome da escassez. Faz. Mas que a gente está se livrando, que a gente hoje já tem uma outra cabeça. E aí eu queria te fazer uma pergunta. Para uma pessoa que que vem de uma origem humilde, né, como a nossa, qual o conselho que você daria para essa pessoa para ela conseguir ter esse desenvolvimento que você teve, desenvolver esse pensamento? Assim como você, eu falo que eu não me considero inteligente, mas eu sou extremamente esforçada, dedicada e focada. Então, eu queria saber qual que é o seu conselho para um jovem que realmente hoje tem um pouco mais de limitação financeira, mas que tem vontade. O que ele pode fazer, assim? O que você pensa de planejamento? Esforço e foco, você falou duas palavras extremamente importantes nisso Uhum. tudo. Toda a minha trajetória ela foi baseada nisso, esforço contínuo e foco. Eu queria ter um padrão de vida melhor, então a gente tem que focar nisso. Uma coisa importante também que a gente tem que lembrar é que se você quer mudar de vida, você tem que sair do local que está te limitando. Isso eu falo para algumas pessoas que são mais próximas a mim, que estão nesse processo de passagem. Sim. Que eu vejo que podem passar por esse Sim. processo de passagem para um outro nível. E quando eu comecei na estética, eu sabia que era um mercado de luxo. Eu não tinha dinheiro para ser luxo. Eu não tinha dinheiro para viajar e fazer as coisas que eu queria fazer, o que todo mundo faz. Sim. Eu via no Instagram todos os profissionais da estética viajando 6 vezes por ano para Mônaco, não sei aonde. Eu falei, gente, Como? que dinheiro é esse? Onde é que tá surgindo esse dinheiro? O que é que eu fiz? Comecei a andar com essas pessoas. Não tinha... Lá no... A gente tem uma frase lá no Ceará, não vou repetir não, que é meio chula. Mas eu não tinha nada no bolso. E eu comecei a andar com essas pessoas, mesmo que fosse só pra dar uma passada. Nem que seja pra me contaminar ali. Pra ouvir o que eles ouvir. conversam, pra saber o que eles fazem, Pra me né? contaminar, né? Que seja ali um pouco daquilo. Pra começar a também ver uma visão diferente de dinheiro. Porque quando você não tá dentro do ciclo do dinheiro, você tem uma visão muito errada. E quando eu comecei a andar dentro dos ciclos do dinheiro, claro, existe gente errada, óbvio, tem em todo canto. Mas a gente consegue perceber que não é todo mundo que é errado. Então o dinheiro não é ruim. Aliás, a maioria não é. A maioria não é. O dinheiro não é ruim. O dinheiro não é... Né? Ter dinheiro não está atrelado necessariamente a ser um caráter ruim. Sim. Então eu comecei a perceber isso. Eu comecei a desmistificar. Então eu comecei a escutar também o que você falou. Ouvir muito. Lembro muito de uma vez eu andando na alta sociedade de São Paulo, com 10 reais no bolso. O que eu tinha. São Paulo, eu tinha 10 reais no bolso, porque eu tava no consultório, o consultório tava começando ainda. Eu paguei 10 mil reais num curso, era tudo o dinheiro que eu tinha na vida. E aí eu fui. Teve uns amigos meus que tinham ter um jantar. Ia estar um monte de gente rica que eu sabia que ia estar lá. Eu falei, eu vou. Eu vou de jantar, não quero saber. Ninguém precisa saber que eu tenho 10 reais no bolso. Levei minha cervejinha. Meu cartãozinho. Passei no cartão de crédito 25 vezes umas bebidinhas pra levar. Fui pra ficar nem que se fosse meia hora. E lá tinha uma dermatologista extremamente famosa. Tinha acabado de sair o Alok de lá de dentro, que tava tocando... Não, no dia anterior, tava o Alok tocando lá dentro pra eles, não sei o quê. Tinha um jogador de futebol, que eu esqueci o nome também, que tava passando por lá. E tinha um monte de gente da sociedade conversando sobre
Viagens, investimentos, dinheiro, construir carreira, e fazer aquilo, e fazer parceria, e fazer contrato de não sei o quê. E eu falei, gente, esse mundo é completamente diferente do que eu vivo. Completamente diferente do que eu vivo. Eu não sei nada do que eles estão falando, mas eu vou aprender. Uhum. Eu vou aprender. Eu lembro como se fosse hoje, essa dermatologista, ela é uma pessoa muito querida. Uhum. E ela é uma pessoa muito famosa, é uma pessoa muito bem de vida, graças a Deus. E ela tinha um consultório em São Paulo e em Curitiba. E dentro dessa conversa que estavam todos eles tendo, eu só com a minha cervejinha na mão aqui no canto. Prestando atenção ali naquele negócio Só prestando todo. atenção. Que é isso? Ninguém me vê, ninguém conversa comigo, que eu não sei conversar sobre esses assuntos, não. Mas eu tava ouvindo tudo. E eu lembro que ela falava muito assim, amanhã eu vou pra Curitiba, vou fazer um bate-volta, que não sei o quê, pegar malha aérea, depois eu vou pra Orlando, vou pra não sei aonde. E você pensando, tem que voltar pra Vitória, tem 10 reais no bolso. Com 10 reais no bolso. E eu lembro que ela dirigiu a palavra pra mim, que ela falou, você trabalha com estética, né? Eu falei, trabalho sim. Olha a vergonha que eu passei. A vergonha. Eu não tinha assunto pra conversar, mas não importa. A gente passa as vergonhas, a gente aprende, a gente vai levando na cara, a gente vai melhorando. Crescendo. É isso que faz crescer. Ela, engraçado, você trabalha com o quê? Eu falei, é tão difícil, eu acabei de montar meu consultório e tá tão difícil assim, arrumar paciente. Eu trabalho com harmonização facial, mas é muito difícil a gente conseguir construir alguma coisa. Ela estava parada, ela ficou, pegou o drink dela, virou as costas e saiu. Não era papo pra ela. Ela não estava nesse momento. Ela não estava aberta para aquele meu momento de sofrimento que eu não devia ter exposto. Sofrido. Mas era o assunto que existia. Mas era o assunto que eu tinha. Isso. E aí aconteceu de novo. Mas depois de 3 anos eu encontrei com ela na sala VIP do aeroporto de Congonhas. Já em outro formato completamente diferente. Ela falou, e ela lembrou de mim, tá? E ela falou, nossa, Pedro, que reviravolta você deu na vida, nada. Né? Você lembra que você lá naquela festa que a gente estava, você falou que é tão difícil montar um consultório, fazer alguma coisa? Olha onde você está hoje. Referência em estética íntima nacional. Aí eu, pois é. Como dar voltas. Mas porque eu fui aprendendo, eu me cerquei, não me cerquei, mas eu estava sempre presente em algum local que era um local que eu gostaria de estar. Sim. Com as pessoas que eu gostaria de ter uma vida parecida com. Não querendo invejá-las, mas para aprender até com pra elas. entender também. Então, você precisa se desgarrar das suas crenças limitantes e dos espaços limitantes que você ocupa. Não dá para você tentar fazer algo diferente fazendo a mesma coisa. Não dá para você tentar buscar algo diferente para sua vida estando preso às suas crenças limitantes. E foi me largando dessas crenças limitantes que eu consegui fazer o crescimento que eu tenho hoje em dia. Muito bacana. E existe uma teoria que fala que nós somos a média das 5 pessoas que a gente convive, né? Eu acredito bastante nisso também. Eu gosto de conversar com pessoas que sabem mais do que eu, estar em ambientes que eu não conheço para aprender, enfim, eu acho isso eu tô na transição um pouco mais difícil agora, porque agora eu preciso de um nível empresarial muito maior. Então, eu vou passar... A maturidade profissional também, né? Ela chega no nível que você precisa realmente dessa transição. Eu vou passar por essa transição de novo. Então, eu vou ter que fazer de novo essa escalada. E é difícil, continua sendo difícil. Porque continua sendo... Apesar de eu estar em um padrão completamente diferente, tendo minha estabilidade, tendo a liberdade financeira, eu acho que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, existe um padrão acima. Sim. Que é onde eu quero ir agora. Então, é outro universo completamente diferente que eu preciso estar. Mudar é difícil. Totalmente. Mudar. Dificilmente uma pessoa, ela consegue enxergar a mudança como algo tranquilo, algo fácil. E que bom. Eu acho que é isso mesmo. E a gente tem que ser o que você falou. Tem que ser incomodado, né? Tem que ficar sempre buscando o patamar acima e é o certo. E por falar em liberdade financeira, o que para você hoje significa liberdade financeira? Nossa, você não sabe, essa frasezinha liberdade financeira é algo tão libertador. Você poder olhar para a cara de quem tá com você e falar, vamos fazer isso? Porque você tem condições de fazer aquilo, qualquer coisa que você deseje fazer. Eu não sei te descrever a satisfação que eu tenho de olhar para a cara do meu marido. O Ricardo falou, você quer comprar alguma coisa? Compra. Você quer, a gente quer ir para tal lugar? A gente pode ir. Isso é muito libertador. Muito libertador. Porque eu já passei da parte da culpa, tá? Assim, eu tô quase... Essa parte de culpa de querer fazer as coisas que eu quero, isso eu mesmo, não sinto mais. Certíssimo. Então, é muito libertador você ter a condição de fazer aquilo que você quer fazer. Queria fazer uma reforma? Faço. Quer trocar de carro? Eu posso.
Claro que tem o planejamento financeiro, né? Toda aquela Sim, parte que sim, está ali por trás de sim. investimento, rendendo, emergência, enfim, aquilo que... O plano financeiro do Pedro é muito bem estruturado, muito. Sim, verdade. E a gente está estudando cada vez melhor. Então, eu tenho É. esse alicerce Uhum. importante para agora ter a liberdade de dizer, fazer o que eu quero fazer. Então, a liberdade financeira para mim, e eu vou te falar que liberdade financeira para farmacêuticos é quase que impossível. Sim. A não ser na estética, né, que a gente consegue. Mas Aham. isso é, inclusive, um tema das palestras que eu vou dar semana que vem, falar justamente para isso. Você ter a liberdade financeira é algo que a gente não acha que vai alcançar, de forma alguma. E quando eu chego nesse patamar que eu digo, eu posso fazer o que eu quero, acho que eu não tenho... A expressão que eu quero usar é liberdade mesmo. Eu me sinto livre, Até para leve, criar, até até para para criar. você ter a tranquilidade de pensar numa nova técnica, Sim, igual você falou que você todos os dias você está aprendendo. Se você não tiver liberdade financeira, dificilmente você consegue ter tranquilidade para sim. parar e falar, olha, eu posso seguir por esse caminho, ou não, amanhã eu não vou atender consultório porque eu quero me planejar para o meu curso que eu vou fazer no final da semana, ou eu quero me planejar para uma viagem. Você ter liberdade financeira é isso, É verdade. né? Eu vejo muito isso e eu acho muito Você bacana. ter espaço para pensar em outras coisas, né? Abrir a cabeça. Ninguém consegue. Se você. E aí, a gente voltando até a falar de dinheiro, é uma coisa que eu falo para todo mundo. O dinheiro ele tem que ser seu aliado. E você ter dinheiro não significa dizer que você vai sair comprando tudo ou fazendo tudo. Mas você saber que você pode Uhum, fazer, mesmo que você não faça. sim. E você ter a tranquilidade de escalar as suas ideias. Porque muitas vezes a gente fica limitado, não só porque a gente não tem uma ideia melhor, mas porque a gente não tem Não condição tem mesmo. condição. Não tem condição financeira. Então, o dinheiro ele é realmente libertador em diversas fases da vida, em diversas situações da nossa vida, né? Isso foi bem presente na minha vida, que você acabou de falar, de ter condições de fazer os seus planos. Eu Uhum, lembro que 5 anos atrás, no começo da estética, eu sempre tive muitas ideias. E era impressionante. Eu não tinha dinheiro, claro. Falar, uhum. cara, isso aqui talvez seja algo que dê sucesso, que seja interessante. Eu pensava nessa coisa, não tinha nenhuma condição de executá-la. Dava 3 meses, tinha alguém fazendo. É isso. Isso aconteceu diversas vezes na minha vida. Quando eu comecei a ter condições, eu falei, eu quero fazer isso, eu acho que vai dar sucesso. Quebrei a cara um monte de vezes? Faz Quebrei. parte, né, do crescimento. Quebrei, Aham. mas eu Só acertei erra, outras. só erra quem Uhum. tenta. Mas se eu não tivesse, né, se eu não fizesse, eu não ia saber que não ia dar Não, certo, né? exatamente. Mas eu fiz quase tudo que passava na minha cabeça que eu achava que ia funcionar. Algumas dessas coisas não funcionaram. Realmente quebrei a cara. Mas Uhum. me fez um aprendizado porque agora eu vou construir algo maior. Então tem alguns exemplos na minha vida que eu tentei fazer uma coisa, não deu certo realmente, mas me abriu portas e agora para fazer uma outra coisa um pouquinho diferente, mas que algo que eu aprendi ali. Ter essa maturidade também é muito importante. E Muito. ter a cabeça mais livre para poder pensar nisso, realmente, como você falou, é extremamente relevante. Quando você Sim. está preocupado em pagar conta, você saber fazer contas de quanto que tem para pagar ali, o que é que você vai pagar esse mês, o que é que não vai pagar, a Uhum. sua cabeça não relaxa. Não, não. Você não Eu falo isso relaxa. também. Não tem como relaxar. Não Quando você tá com um monte de planejamento que é só trabalhar, receber, pagar a conta, pagar, acabou, deitar, dormir, deitar, acordar no dormir, dia acordar, seguinte, fazer tudo de novo. você não tem Não, liberdade para pensar e criar, realmente. você nem quer. Uhum. Você quer paz, você fala, meu Deus, eu quero Para parar, eu não tô sobreviver. aguentando, eu quero paz para sobreviver. E aí, Pedro, agora uma pergunta bacana. Quais são os próximos passos, né? Dessa liberdade financeira? Eu sei que você está com alguns planos Aham. de sair do Brasil, não só para atendimento, mas também para cursos. Então, fala um pouquinho para nós. Agora Seus eu tenho planos. liberdade, né? Eu posso É. criar, Aham. enlouquecer. Enlouquecer, não, 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 não. Criar, volta aqui para a Terra. Eu tenho essa liberdade de criar e agora, como eu tenho uma visibilidade muito maior dentro do plano empresarial, Sim. meu planejamento é fazer algumas parcerias mais importantes com pessoas que têm um know-how maior do que eu para fazer algumas coisas que eu não consigo fazer Uhum. para expandir. Tá. E a expansão, no meu planejamento, ela já está planejada. Ah, que bom, que bom. Porque já estou O pensando nisso já próximo tem passo, 2 então, já anos. tá. Já Ah, tá. que bom. Lembra que eu falei que eu penso em 15 Uhum. dimensões diferentes? Sim. Então, quando eu comecei a ter essa liberdade, eu comecei a planejar. Tá. Pedro, o que você precisa fazer? Isso eu estou pensando tem 2 anos, tá? O Uhum. que você precisa fazer, desenvolver,
para que você tenha uma velhice mais confortável. Porque eu não vou ficar trabalhando o resto da minha vida. Não. Eu não pretendo. Eu já tenho planos de uma certa idade eu estar com uma renda diferente do que eu faço hoje, que é atendendo. Uhum. A gente está construindo isso também. Sim. Então eu comecei a pensar em estratégias de que tenha coisas, eu não posso falar porque é tudo segredo, tá? Uhum. Mas eu já tenho todo o planejamento do que eu quero desenvolver e executar a partir de agora para Certo. frente, para quando daqui a algum período de tempo, no máximo 10 anos, eu já estar muito mais confortável e não trabalhar tanto. Então, o meu planejamento um deles é internacional. Então, a gente está expandindo tanto a técnica como a área de cursos para fora, porque a gente tem muitos médicos da Europa, principalmente, que querem aprender minha técnica, porque ela é inovadora. Sim. Eu trabalho com inovação, então eu trabalho com coisas que eles nem imaginam que existem. Então, essa expansão para a Europa, ela já está quase que Bem consolidado. consolidada, que vai dar muito certo. Sim. E eu tenho um novo planejamento agora também para a América Latina. Então, eu vou expandir para ir primeiro. Escalar. E aí eu não sei se eu vou continuar no Brasil. É, que a gente sempre fala. Por enquanto eu tô por aqui, mas Sim. talvez o plano pessoal seja não morar mais no Brasil. A gente mudar para algum outro local que eu também não sei ainda onde. Um local onde a sua liberdade financeira Me levar. ficar aliada à sua tranquilidade, que eu sei Isso que é aí. algo que realmente você hoje quer muito e a sua família também, né? Sim. Bom, Pedro, eu queria muito te agradecer pela generosidade de contar a sua história para mim, para nós todos. É uma história muito bacana de superação, de disciplina, de planejamento, de foco, de determinação e principalmente de não desistir. Obrigada, tá bom? Eu tenho convicção de que eu vou ouvir muito falar de você internacionalmente, a gente fala muito nesse assunto. E fico muito orgulhosa de ver o seu planejamento financeiro, de ver tudo isso que você construiu, um rapaz jovem, muito jovem, com uma história tão grande, tão densa, tão intensa e tão feliz. É isso. Eu que agradeço. Muito obrigado mesmo por ter o convite. Falar sobre isso é libertador também. Que bom. Eu não tinha ideia de que falar sobre esse assunto seria tão interessante, porque como você falou, falar de dinheiro é ruim, né? A gente sente mal falar de dinheiro. E hoje aqui eu falando sobre a minha trajetória, o dinheiro e tudo aquilo que a gente considera como sucesso, para mim foi também extremamente libertador e foi muito gostoso falar sobre esse assunto. Muito obrigado pelo convite. E eu que te agradeço. Obrigada.